Você sabia que o seu corpo pode estar viciado em emoções negativas? Isso mesmo. Vamos descobrir hoje como você pode fazer para sair desse piloto automático e transformar a sua vida numa vida melhor, naquilo que você quer que aconteça, assumindo o controle dela. Fica comigo, que é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo hoje. Você já se sentiu preso assim num ciclo de emoções negativas como raiva, tristeza, uma melancolia, onde você acorda já nessa emoção, não tem muita vontade de fazer nada, né? Só mais um dia que tá chegando aí, não fica sem perspectiva. Então, não consegue sair disso. Passa um dia, passa outro, aquela sensação continua ali. Pois é, e se eu te dissesse que o seu corpo está viciado nessas emoções negativas? Isso mesmo, gente. Através desse livro, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, o Dr. Joe Dispenza mostra isso pra gente. Ele apresenta aqui uma estatística interessante, quando ele fala que os estudos mostram que 95% dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos diários são automáticos, gente. A gente faz aquilo automaticamente, sem perceber, vira já inconsciente. Igual quando você começa a dirigir, você está aprendendo ali a passar a marcha, tem que fazer isso aqui, a sua atenção tem que estar em tudo ao mesmo tempo. Mas depois que você pegou o jeito, aquilo não vira automático. Você já entra no carro e vai ali automaticamente. A sua mão, você nem precisa pensar para passar a marcha, ela vai automaticamente. Tudo acontece. Esse é o piloto automático. E assim é tudo na vida da gente. A gente entra nesse piloto automático e fica repetindo esse ciclo. Então ele fala que isso significa, na maior parte do tempo, que somos nós que estamos no controle. Não somos nós, é o nosso corpo. Então, nós vamos explicar isso aqui agora. Então, o Dr. Joe explica que o nosso corpo, ele pode se tornar a mente. E como a gente pode reprogramar a nossa mente para criar uma nova realidade. Então, o corpo e a mente juntos. Quando você sente uma emoção negativa repetidamente, como raiva, né, ansiedade, o seu corpo, ele costuma com a química dessa emoção. Lá dentro do seu corpo vão jogando hormônios, essa química toda cai na sua corrente sanguínea, isso tudo traz na sua emoção. O seu corpo sente essa ansiedade, né? E é como se fosse um vício, ele fica viciado nisso. Mesmo que a sua mente queira mudar, o seu corpo resiste, porque ele pede mais daquela emoção que ele já se acostumou a sentir. Aquilo já virou normal para ele. Imagina, gente, você sempre preocupado todos os dias, com o trabalho, com tudo. Você sai de férias. Quando você está lá se divertindo, a sua mente consegue ficar lá se divertindo tranquilamente? Não, gente. A tua mente está sempre preocupada. Por quê? Porque ela está viciada. Ela já se viciou naquela coisa toda lá do trabalho. Então você está lá se divertindo, mas você fica com aquela coisa na cabeça. Uma preocupação. Será que as coisas lá tá tudo certo? Como é que tá? Como é que não tá? Não é? Então, você já percebeu que às vezes, mesmo quando tudo tá bem, fica sempre aquela coisinha assim, você fica achando, ué, como assim? Tá tudo bom demais para ser verdade. Você já pensou isso? Pois é, será que, vai acontecer alguma coisa? Será que não tem algo errado? Pois é, gente. Isso tudo é o seu corpo tentando te puxar de volta para esse padrão emocional que ele já conhece. Quando você tenta mudar, o seu corpo começa a enviar sinais ali para o seu cérebro, como um cansaço ou uma distração. Já reparou, gente, quando você está precisando ali, tendo que estudar e tudo mais, qualquer distraçãozinha tira você daquilo? É isso, é o seu corpo tentando te levar, te manter no controle. Por quê? Porque ele não quer perder o controle. É o vício naquela emoção antiga que ele já conhece. Entende? Gente, e quando a gente está aprendendo a meditar? Então, você que está acostumado naquela rotina, tudo ali naquela agitação, sentar para começar a respirar e se manter ali, como é que você fica, gente? Né? Você fica ali com a sua mente o tempo todo querendo sair dali, querendo te tirar dali, você não consegue. Aí você fica ali naquele início, o seu corpo pode até se mexer, você sente vontade de mexer no celular, você até pensa assim, ai meu Deus, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Isso tudo é o quê? O seu corpo resistindo à mudança, querendo te tirar disso que é novo, que ele não conhece, e te voltar para aquilo que é conhecido. Se você já tentou, gente, mudar um hábito
e sentiu que era quase impossível, saiba que não é culpa sua. É o seu corpo tentando te manter no piloto automático. Gente, é onde ele fala aqui, é um looping dos pensamentos e sentimentos. Para os diferentes pensamentos que você tem, os seus circuitos cerebrais disparam sequências, padrões e combinações correspondentes que vão gerar níveis mentais iguais àqueles pensamentos que você está tendo. Quando essas redes de neurônios são ativadas, o cérebro produz substâncias químicas específicas com a exata assinatura correspondente a esses pensamentos, a fim de que você possa sentir-se como estava pensando. Então, tá tudo, gente, tudo, aquela química toda acontecendo no seu corpo. Então, o seu corpo sente o que você pensa. Baseado nessas respostas químicas que o corpo recebe, o cérebro vai gerar mais pensamentos que vão produzir substâncias químicas correspondentes, iguais ao modo como o corpo está se sentindo. Então, de modo que primeiro você vai começar a se sentir de acordo com os pensamentos. E a seguir você vai pensar conforme você se sentiu. Gente, é por isso que ele fala aqui, ele dá alguns exemplos, como que o cérebro é capaz de fazer tudo isso. É tudo comprovado cientificamente. Ele é aquele médico que tudo, ele faz experimentos, ele tem as comprovações, ele coloca tudo aqui, gente, no livro. Se eu for falar de todos os experimentos, fica porque é um livro muito denso. Então eu estou pegando, estou resumindo e passando tudo de uma forma mais fácil para você entender. É o ciclo do pensamento que ele coloca aqui, né? O pensamento gera emoção, que vai fazer toda a química acontecer, que vem. Então ele fala aqui, o relacionamento neuroquímico entre o cérebro e o corpo. Quando você tem esses pensamentos, o cérebro produz a substância química, que faz com que você se sinta exatamente da maneira que você estava pensando. Esse ciclo continua criando um looping, e isso retorna. E isso é chamado estado de ser. É esse looping que você fica repetindo o que você pensa e o que você sente, que vai se tornar quem você é, o seu estado de ser. Olha como isso é super importante. O seu estado de ser. Poderíamos dizer ainda que esse processo, pensar, sentir e pensar, cria o seu estado de ser, que produz os efeitos na sua realidade. Então, como você pensa, você sente, você está criando aquele estado, está criando a sua realidade. Ele fala aqui, mudar é pensar do que a forma como nos sentimos. É pensar maior do que a forma que a gente se sente. Então a gente tem que pensar maior. Aí ele fala aqui também, a sua mente controla o seu corpo ou o seu corpo controla a sua mente? Quando pensamos numa experiência de carga emocional intensa, o seu cérebro dispara aquelas sequências de padrões, né? Eles estimulam e conectam o cérebro lá naquele passado, reforçando aqueles circuitos todinhos lá. Como se estivesse vivenciando de novo aquele evento naquele momento. O que quer dizer isso, gente? Quando você fica falando de coisas que você sofreu lá no passado, aí você começa a contar. Quando eu sou jovem, aconteceu aquilo assim, no dia do meu aniversário, e tudo deu errado. A tua mente o seu corpo está revivendo todo aquele passado. Todos aqueles sentimentos que você sentiu, você está vivenciando agora, no agora. E não é isso que a gente quer, gente. Porque aí você vai criar mais daquilo lá que você está revivendo tudo de novo, novamente. Essas substâncias começam a treinar o seu corpo para memorizar ainda mais essas emoções. Então, quando eu falo assim, eu ainda brinco aqui em casa. Ai, gente, para de falar do passado. Por quê? Porque o passado já passou, gente, deixa ele lá. A gente quer coisa nova, a gente quer construir coisa nova. E é onde ele fala. E a gente quer quebrar o hábito de ser você mesmo. Para quê? Para ter novas experiências. E não repetir as velhas, os mesmos padrões. Quando o corpo lembra melhor que a mente consciente, ou seja, quando o corpo é a mente, isso é chamado de hábito. Você acabou de criar um hábito. Olha só, gente, pensa nisso. 5% da nossa mente é consciente, lutando contra 95% que roda nos programas automáticos. Percebe, gente? 95% que está nos nossos pensamentos é automático, está lá no inconsciente. Aquilo fica rodando no piloto automático. Então a gente vive preso em hábitos quando não mais estamos cientes do que estamos pensando.
fazendo ou sentindo, estamos inconscientes. O maior hábito que devemos quebrar é o hábito de sermos nós mesmos. É deixar, gente, todos esses padrões, todos esses hábitos que ficam aí nesse looping, gerando coisas que a gente não quer. A gente precisa trazer por consciente. Então temos que quebrar esse padrão, limpar isso tudo em nós, para colocar novos hábitos, formar novos hábitos, para que aquilo que a gente queira chegue até nós. Então, na realidade, você tem que desprogramar, tirar essa programação que está rodando aí no seu inconsciente, desconectar os seus velhos padrões de pensar, de sentir e em seguida reprogramar, se reconectar o seu cérebro com novos padrões de pensamentos e sentimentos, baseados em quem você quer ser. Não tem a ver, pode mais trabalhar, mas tem que ser em harmonia. É o que a gente fala, gente. Tem que estar tudo conectado. O que você pensa, o que você sente, para aquilo poder estar tudo alinhado. E você começar a criar um novo hábito, um novo ser, estado de ser seu. Esse é o ponto da mudança. É o ponto da autocriação. Gente, isso é incrível quando você entende e começa a aplicar. E ele fala aqui, gente, olha, cada vez que você tem um pensamento de culpa, você está sinalizando para o seu corpo para que ele produza mais substâncias químicas específicas que constituem o sentimento de culpa. Olha só, você fez isso com tanta frequência que as suas células estão nadando no mar de substâncias químicas de culpa. Simples assim, gente. Se você está ali se remoendo e fica com aquela culpa, com aquele sentimento, aquilo tudo que você está mandando, isso tudo para o seu corpo, para o seu cérebro, para ele produzir mais químicas, mais coisas, substâncias que vão mandar tudo ali para você sentir mais disso. Olha a importância de você controlar seus pensamentos. Olha, gente, o corpo ele fica viciado na culpa. Em qualquer emoção, gente, é como se fosse uma droga. É o mesmo vício. A princípio, você só precisa de um pouco de emoção. A droga para você sentir. Depois o seu corpo fica insensível e as células exigem mais e mais, apenas para se sentir a mesma coisa de novo. Olha o que é o vício. É igual, gente, da droga. O corpo vai acostumando com aquilo e depois ele fica querendo mais e mais e mais. E o que você vai fazer? Vai vir para você mais sentimentos, mais coisas para você se sentir mais culpado. Aquilo vai acontecer para que você se sinta mais dessa coisa que já está conhecida no seu cérebro. Já virou ali. Tentar mudar o seu padrão emocional é como passar pela retirada de uma droga. É fácil, gente? Não, mas é possível. Para isso, você precisa querer mudar. É isso que eu falo. A gente precisa querer sair de onde a gente está, daquele marasmo, do conhecido, do conforto e querer a mudança, porque a mudança dói. É muito fácil falar, fazer é difícil, mas é possível. Então vamos lá, gente. Se um pode, todos podem. Então, gente, como superar o nosso corpo? A gente precisa ensinar para ele uma nova emoção. Significa sentir emoções como a gratidão, a alegria, calma, mesmo antes de ter um motivo externo para isso, mesmo antes que aconteça alguma coisa para você ter essa emoção. Então, a gente precisa começar a criar essa emoção. Feche os olhos e pergunte a si mesmo, como você se sentiria se você já tivesse alcançado o que você quer, né? Como você se sentiria se você já tivesse alcançado aquilo que você quer? Imagine uma sensação de alívio, de felicidade, de gratidão. É sentir tudo isso no corpo antes disso ter acontecido. Então, se você quer, vamos lá no carro novo. Você quer comprar um carro, que é um carro novo. Feche os olhos, já sinta você no carro. Sinta como você se sentiria se você já tivesse o carro hoje. Você estaria feliz? Como que você estaria? É essa felicidade que a gente tem que começar a sentir mesmo antes da gente já ter algo que a gente queira. É começar a trazer essas emoções para o nosso corpo sentir tudo isso. Eu sei, gente, que parece muito estranho no começo, né? Mas é assim que você vai começar a reprogramar a sua mente, o seu corpo, para um novo estado emocional. E com a prática, o dia a dia, isso tudo começa a ficar normal. Vira uma rotina, um novo hábito. É assim que a gente vai criando um novo hábito que vai se tornar normal para você.
Então, quando você começa a combinar esses pensamentos com mais clareza e com essas emoções de gratidão, de sentimentos bons, de calma, você vai enviando esse sinal poderoso para o seu campo quântico. É como se você estivesse sintonizando ali o seu rádio, trocando de estação, sintonizando numa outra estação. Então deixa essa estação ruim que você vive e começa a sintonizar numa estação, numa frequência mais elevada, colocando esses sentimentos mais elevados na sua vida, no seu dia a dia, né? É assim que você vai começar a atrair novas experiências para a sua vida. Se você quer mais confiança, todos os dias, reserve 5 minutinhos. Para e feche os olhos e comece a imaginar como você se sentiria mais confiante. Como você estaria mais confiante? Como você falaria com as pessoas se você já fosse essa pessoa mais confiante? Sinta essa confiança no seu corpo. Tenha postura, sinta, comece a andar como se você já fosse confiante. Como você chegaria num determinado lugar? Como você conversaria com determinada pessoa, já sendo mais confiante? Sinta isso tudo que você está visualizando, que você está vendo. O seu corpo vai sentir isso também. Os sinais vão passar tudo para o seu corpo. Toda aquela química vai acontecer aqui. E o seu corpo já vai sentir como se isso fosse real. E com o tempo, você vai começar a agir de uma forma mais confiante. Vai atrair, então, situações que vão reforçar essa sua autoconfiança. É assim, gente, para qualquer coisa. Entende? É esse processo. Você não precisa esperar que algo de fora, externo, fora de você, aconteça na sua vida para você poder mudar e se sentir bem. Você pode começar agora, mudando como se isso tudo já fosse real, mudando como você se sente por dentro. Passando tudo isso para o seu corpo, para a sua mente, para eles estarem alinhados a isso que você quer. Assim você vai começar a vibrar nisso e isso, o universo conspira para trazer isso para você. É assim que acontece, gente. Se você, gente, quiser entender mais sobre o tema, vou deixar o link aqui do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo e do nosso e-book que está no link da bio, tá bom? Então, hoje, gente, você viu que o seu corpo pode se tornar a sua mente. Que você, viciado nessas emoções negativas, mas também você viu que é possível reprogramá-lo, né? Ensinando essas novas emoções para o seu corpo e criando assim uma nova realidade para você. Então, agora é sua vez. Reserve 5 minutinhos e comece a praticar hoje mesmo as suas visualizações do que você quer, sentindo aquela emoção positiva, a gratidão, a alegria. E depois você volta aqui e me conta como que foi a experiência para você, tá bom? Então, se inscreva no canal, mande o vídeo para mais alguém, curta, comente, que assim a gente fica feliz, dá mais up pra gente fazer mais vídeos e trazer aqui para vocês, tá bom? Manda para pessoas que precisam conhecer e saber como mudar a realidade delas também, né? Então, gente, um beijo no coração e até o próximo.